Amém, irmãos e irmãs? Assim diz a palavra de Deus. Isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo-se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para, com avidez, cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Lidando com o real, buscando o ideal. Lidando com o real, buscando o ideal. Esse é o nosso tema. Deus amado, Deus santo, neste momento desejamos tão somente ouvir tua voz. Deste modo que tu venhas falar conosco, em nome de Jesus. Amém e amém. Lidando com o real, buscando o ideal. Meus irmãos e minhas irmãs, vocês sabem que nós vivemos considerando o que nos tornamos em Adão, velha vida, e depois em Cristo, nova vida, a realidade de podermos ou não pecar. Esta é a razão de muitas vezes pecarmos. Contudo, o ideal de Deus para nós, que estamos em Cristo, que possuímos em Cristo uma nova vida, é vivermos não pecando. Assim sendo, lidar com o real, buscando o ideal, é viver repudiando a velha vida, o Adão que há em cada um de nós, adotando a nova vida, o Cristo que há em cada um de nós, por algumas razões que eu passo a apresentar a vocês a partir de então. Preste atenção. Primeira razão, porque a nova vida que os crentes possuem exige a suspensão do pecado. É o que os versos de 17 a 19 destacam. Já que nos versos de 17 a 19, o apóstolo Paulo apresenta uma vida ou um modo de viver de pessoas que não estão na nova vida. Ou seja, de pessoas que não estão em Jesus, os gentios, os ímpios. Isto, diz o apóstolo Paulo, portanto digo e no Senhor testifico que não mais andeis como também andam os gentios. Em outras palavras, o apóstolo Paulo está dizendo que os gentios não podem viver diferente do que vivem, eticamente falando, moralmente falando. Porque os mesmos estão em uma condição, espiritualmente falando, que os impossibilita de viverem de acordo com os preceitos divinos. E o apóstolo Paulo vai ressaltar algumas coisas relacionadas à existencialidade, ou à vida, ou caminhar dos gentios. A primeira coisa é relacionada aos gentios, ou ao modo de vida dos gentios, é que os mesmos vivem na vaidade dos seus próprios sentimentos. Verso 17, ele diz:
referindo-se aos gentios, que os mesmos vivem na vaidade dos seus próprios pensamentos, na inutilidade de seus próprios sentimentos, na inutilidade dos seus próprios pensamentos, na ausência de escopo, de objetivo para com as coisas de Deus. Segundo o apóstolo Paulo vai dizer que vivem obscurecidos de entendimento com relação à vontade de Deus por causa da dureza do coração. Verso 17, parte final. Estão mortos para as coisas de Deus. Terceiro, o apóstolo Paulo vai dizer que vivem na condição de insensíveis ou de insensibilizados no que diz respeito à voz de Deus. Por isso não lidam com a realidade da sujeição total ao pecado, buscando o ideal, fazer a vontade de Deus. Verso 19, parte A. São incapazes de ouvir a voz de Deus e segui-la a partir deles mesmos. Quarta coisa que o apóstolo Paulo diz acerca do modo de vida, do estilo de vida, da existencialidade dos gentios. Agem cometendo toda sorte de impureza com avidez, com prazer. Eles não lidam com essa realidade que os envolve buscando fazer a vontade de Deus. O pecado é prazeroso, diz os versos 17 a 19. Os gentios, em síntese, os não crentes não podem viver uma vida suspensa do pecado, pelas razões expostas nos versos de 17 a 19. Contudo, nós, os que estamos em Cristo, podemos, porque possuímos uma vida que exige a suspensão do pecado. Paulo ensina, meus irmãos, que os que estão em Cristo não andam como os gentios. Os que estão em Cristo lidam com a realidade de poderem ou não pecar contra Deus, buscando o ideal. O não pecar contra Deus. Por quê? Primeiro, não vivem segundo a vaidade de seus próprios sentimentos. Eles não vivem de acordo com a inutilidade dos seus próprios sentimentos. Eles não vivem centrados neles mesmos. Eles não têm os seus sentimentos como parâmetro, como bússola, como guia, eticamente falando. Segundo, não estão obscurecidos de entendimento com relação à vontade de Deus por causa da dureza do coração. Eles renasceram espiritualmente. Eles foram ressuscitados. Não são insensíveis à voz de Deus, por isso lidam com a realidade de poderem pecar buscando o ideal, fazer a vontade de Deus. Nós, que estamos em Cristo, nós podemos lidar com essa realidade do Adão presente em cada um de nós, buscando o ideal, ou seja, dizendo não a esta natureza pecaminosa, dizendo não aos desejos que chamam-nos a pecar contra Deus. Nós que estamos em Cristo podemos lidar com a realidade do pecado que reside em nós, buscando o ideal. O viver não pecando contra Deus. O ideal aqui de Deus para nós não é algo fantasioso, não é algo que nós não podemos viver, porque nós fomos habilitados por Deus a vivermos dizendo não ao pecado. Vejam que o apóstolo Paulo usa o verbo andar, aí no verso 17. Isso, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios. O verbo andar aqui denota existencialidade, um estilo de vida, vida comportamental. É como os indivíduos vivem, é como eles andam, é a experiência de vida, é a existencialidade de cada ser vivo na vida. E Paulo está dizendo que os que estão em Jesus lidam com a realidade ainda do Adão existente, buscando o ideal, porque Cristo reside nos mesmos, capacitando-os por meio do Espírito Santo a dizerem não à natureza pecaminosa. Nós que estamos em Cristo não podemos viver de acordo com as regras deste mundo, como os gentios, como os ímpios,
como os não convertidos vivem. A nossa vida com Cristo é uma vida voltada à vontade de viver o ideal de Deus para nós, que é de não pecarmos, que é de lutarmos contra essa natureza corrupta, pecaminosa. Quem está em Cristo é nova pessoa, é nova gente. Quem está em Cristo, por ser nova pessoa, por ser nova gente, por fazer parte de uma nova humanidade, não vive de acordo com a humanidade que está em Adão. Gentílica, ímpia, injusta. O caminhar dos ímpios, dos injustos, é um caminhar voltado às regras que satisfazem a eles mesmos. Eles vivem de acordo com seus prazeres, de acordo com as suas vontades, de acordo com o que traz benefícios para eles mesmos. Eles não estão preocupados em fazerem a vontade de Deus. Eles não lidam e não podem, porque estão mortos, lidar com a realidade do Adão existente neles, buscando o ideal. Porque só quem tem Cristo, residindo por meio do Espírito Santo em si, pode lidar com o real, a realidade do Adão, presente em si, buscando o ideal. Dizendo, portanto, não ao pecado. Dizendo não aos desejos pecaminosos. Segunda coisa, devemos lidar com o real, a possibilidade de pecar, buscando o ideal, viver não pecando, porque a nova vida que os crentes possuem é segundo Cristo. Versos 20 e 21. O apóstolo Paulo, depois de ter dito que quem está em Cristo não vive mais como viviam, e vivem quem não está em Cristo, ele vai dizer no verso 20 a razão. E 21, mas não foi assim que aprendeste a Cristo, se é que de fato tendes ouvido e nele foste instruído, segundo é a verdade em Jesus. Ele está dizendo o seguinte: se nós de fato fomos alcançados por Cristo, se estamos em Cristo, nós vamos viver de acordo com as instruções de Cristo. Os gentios vivem como vivem, porque não possuem a capacidade para viverem de acordo com as instruções de Cristo, porque eles não foram alcançados por Cristo. Mas nós, que fomos alcançados por Cristo, se de fato fomos, vamos viver de acordo com as instruções de Cristo. Veja que o apóstolo Paulo é radical aqui. Ele não abre um precedente. Ele é radical. Ele diz o seguinte: se você está em Cristo, se você é de Cristo, você vai viver de acordo com as regras, de acordo com as instruções, de acordo com as normas, ou de acordo com o Evangelho de Cristo, que é o próprio Cristo. Então, não tem esse negócio de estar em Cristo e viver como se não estivesse, como um gentio, como um ímpio, como um destituído ou uma destituída da graça, da sensibilidade promovida pelo Espírito Santo, auditivamente falando, para ouvir a voz única do bom pastor que é Cristo. Paulo está dizendo: se você, meu irmão, se você, minha irmã, se nós estamos em Cristo, nós vamos viver de acordo com as instruções de Cristo. Se eu, se você, se nós ainda vivemos de acordo com a antiga vida, se ainda estamos, portanto, presos, comportamentalmente falando, em Adão, isso significa que nós não fomos alcançados pela graça de Deus, que nós não estamos em Cristo. Porque ele diz o seguinte: mas não foi assim que aprendestes a Cristo. Quem está em Cristo não vai viver de acordo com a vaidade dos seus próprios pensamentos.
Não vai viver obscurecido ou obscurecida de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. Não! Vai viver de acordo com as instruções do próprio Cristo, aplicadas na medida que vai meditando na palavra de Deus, no coração, pelo Espírito Santo, verso 21. Então não tem a ideia de que é possível estar em Cristo e viver o tempo todo não lidando com a realidade do Adão que reside ainda em cada um de nós, buscando o ideal de Deus. Fazer a vontade de Deus. Você tem condições, de acordo com os versos 20 e 21, de lidar com a realidade do Adão que reside em você, que te chama a pecar contra Deus o tempo todo, buscando o ideal de Deus para você, que está no novo Adão, isto é, Cristo Jesus, uma vida destituída do desejo constante e permanente, considerando a sua execução de pecar contra Deus. Se estamos em Cristo, vamos viver de acordo com os ensinamentos de Cristo. Paulo destaca nos versos de 17 a 19, volto a ressaltar, que os gentios, os não crentes que vivem na vaidade dos seus, é quem vive na vaidade dos seus próprios sentimentos. São sentimentalmente falando, psicologicamente falando, moralmente falando, eticamente falando, como que carros desgovernados na existência. Porque não há nenhum pingo de sensibilidade para ouvir a palavra de Deus, que automaticamente gera temor para pecar. Para não pecar contra Deus, melhor dizendo. Terceira razão. Devemos lidar com o real, a possibilidade de pecarmos, buscando o ideal, viver não pecando, porque a nova vida que os crentes possuem em Cristo capacita-os a viver em retidão e santidade. Versos de 24, de 22, melhor dizendo, a 24. E ele vai explicar aí o que ele diz nos versos 20 e 21. Volta a ressaltar, versos 17 e 18, ele diz: quem vive na condição antagônica, existencialmente falando, moralmente falando, da vontade de Deus, são os gentios. Quem está em Cristo vai viver de acordo com as instruções de Cristo. Verso 22 a verso 24, ele diz, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis do espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Paulo ensina nos versos de 22 a 23, que os que estão em Cristo vivem rasgando as roupas velhas, pertinentes ao velho homem, para vestirem constantemente as roupas novas, pertinentes ao novo homem, a nova pessoa que está em Cristo Jesus. O verbo rasgar aqui, as vestes, e o verbo despojar, está associado ao que ele diz no verso 17, 18 e 19. É rasgar o estilo de vida, a existencialidade corrupta, pecaminosa, que envolve os gentios. Despojar, rasgar, aqui, as roupas do velho homem, é dizer não ao estilo de vida que outrora predominava em mim e em você, que não tínhamos ainda no tempo e no espaço conhecimento do Evangelho. Não tínhamos ainda sido alcançados pela graça de Deus. Não tínhamos sido ainda
regenerados, mudados pelo Espírito Santo. Quem está em Cristo, quem é nova pessoa, vive rasgando as vestes comportamentais da imoralidade. Vive lidando com a realidade do poder pecar contra Deus, buscando o ideal de Deus, o não pecar contra Deus. Lida com a realidade todos os dias que o envolve, que a envolve, de probabilidade de pecar, quando está fazendo um negócio com um amigo, com uma amiga, com alguém, buscando o ideal de Deus, para fazer o negócio certo, para não fazer nada de errado. Quem é novo em Cristo, espiritualmente falando, é nova gente, é nova pessoa, vai viver, meu irmão e minha irmã, despojando, tirando de si tudo aquilo que chama, que pede para viver como os gentios vivem, para andar como os gentios andam, para não processar subjetivamente o que os gentios processam no que diz respeito aos seus sentimentos, à sua psicologia, aos seus desejos, que é pecar contra Deus, por amor a Deus, porque o ideal de Deus para si é viver em santidade e retidão. Se formos instruídos por Cristo, se formos ensinados por Cristo, nós vamos viver buscando uma vida de santidade, de retidão. Não há espaço, portanto, para se viver uma existencialidade majoritariamente falando como os gentios vivem. Porque a lucidez no entendimento, a lucidez na alma, promovida pelo Espírito Santo, que nós chamamos na teologia de capacidade para entender a palavra de Deus e responder à palavra de Deus e viver de acordo com a palavra de Deus. Eu concluo destacando que o resultado de quem vive, auxiliado pela graça de Deus, lidando com o real, buscando o ideal, de acordo com os versos de 25 a 32. Primeiro, vive sendo transparente, falando a verdade, deixando a mentira. Versos de 25 a 32 é o retrato de quem lida com o real, buscando o ideal. De quem ainda tem o velho homem, a velha natureza, o Adão residindo em si, mas nasceu de novo. Vejam o que diz aí o verso 25. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Os gentios não podem, majoritariamente, porque eles estão na lama. Eles não vão conseguir sair da lama, moralmente falando, eticamente falando, porque espiritualmente eles estão mortos. Mas vocês não. Se é que vocês foram instruídos e instruídas por Cristo, se de fato Cristo habita em vocês. Vive sendo transparente. Quem lida com o real buscando o ideal, quem lida com a probabilidade de pecar, evitando não pecar, porque o ideal de Deus é vivermos não pecando para nós, vai ser transparente em tudo que fizer. Vai ser transparente. Não vai adotar a mentira como recurso pragmático ou de ganho, de bons resultados. Segundo, ira, mas não peca. Verso 26. Irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira. Ira, mas não peca. É um indivíduo que é transparente. Ele não joga nada que faz de sujo para debaixo do tapete da sua existência. Ele é transparente, ele confessa, ele escancara a sua alma, ele escancara o seu coração diante de Deus, ele se rasga de alto a baixo, para que Deus entre, vasculhe e limpe. Transparência. Ele ira, mas não peca.
Ele não põe o sol, como diz o texto, sobre a vossa ira. Ele não se desestempera, ele não se perde. Ele impõe restrições porque ele tem a condição, a capacidade. Paulo não está partindo do princípio aqui, meus irmãos, de que tem a ver conosco, mas de que tem a ver com quem habita em nós. É quem habita em nós, o Espírito Santo, que qualifica-nos, que habilita-nos, que capacita-nos a irar e não pecar, a sermos transparentes, a sermos da verdade, a amarmos a verdade, a amarmos a transparência, a evitarmos, mesmo quando estamos chateados, sermos dominados pelo sentimento da raiva e agimos como um ser desprovido do Evangelho. Terceiro, vive sendo honesto em tudo, não põe a mão no que não é seu. Verso 28. Aquele que furtava não furta mais, antes trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom. Isso tem a ver com gentios. O indivíduo que está em Cristo, ele perde para ganhar, muitas vezes, é um negócio. Ele é transparente, ele é honesto. Porque ele segue as instruções de Cristo, do Evangelho. É o Evangelho que norteia os seus negócios, é o Evangelho que norteia a sua cabeça, é o Evangelho que norteia a sua vida na existência. Todos os passos, no que diz respeito à sua existencialidade na existência, é dirigido, é maestrado, é conduzido pelo Evangelho. Quantos que dizem que estão em Cristo, mas vivem furtando quando fazem um negócio, furtando as emoções dos outros, furtando a psicologia dos outros, furtando a felicidade dos outros, furtando o dinheiro dos outros, furtando a paz dos outros, que fazem parte da sua vida. Esta é uma característica dos gentios, dos que andam obscurecidos, que possuem dura cerviz, que vivem segundo a vaidade dos seus próprios pensamentos, e não segundo o Evangelho, e não segundo as instruções do Evangelho, e não segundo o manual, palavra de Deus, para si. Vive tendo uma comunicação que edifica. Verso 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. É um indivíduo que é transparente. É um indivíduo que ira, mas não peca. É um indivíduo que tem uma comunicação que edifica. Não tem palavra de maldição. Tem palavra de bênção. A boca é cuidadosa, a língua é cuidadosa, porque a mente é dirigida pelo Espírito Santo. Lida com o real, de poder falar mal do outro, buscando o ideal para não falar mal do outro. Lida com o real, de poder não ser transparente nos seus negócios, nas suas relações, buscando o ideal, sendo transparente, porque o ideal de Deus para nós é não mentirmos e sermos transparentes, e termos uma comunicação saudável. A fofoca tem a ver com comunicação insaudável. Palavras torpes, inúteis, vãs, que não edificam. Quem é de Deus, quem está em Cristo, novo Adão, rasga as vestes da mentira, rasga as vestes da corrupção, rasga as vestes da ausência de transparência, porque é nova pessoa, é nova gente.
lida com a realidade que envolve os gentios, buscando o ideal. E o ideal de Deus, para quem está em Cristo, não é ficar rico neste mundo. Não é ser cada vez mais feliz neste mundo. Não, o ideal de Deus para quem está em Cristo é viver glorificando a Deus, dizendo não ao pecado. É viver lidando com a realidade de descendente de Adão ainda, buscando o ideal, que é Cristo, mortificando a sua natureza pecaminosa, é sendo transparente, volto a ressaltar em tudo. Comunicação que edifica. Não mata ninguém, não esquarteja ninguém, não desossa ninguém com a sua boca. Você sabe que tem gente que esquarteja, que desossa pessoas com a língua. Acaba com reputação. Vive ainda querendo conquistar bens, coisas, ter bons recursos financeiramente falando, não para se promover, mas para ajudar os necessitados. Verso 28, em sua parte final. Aquele que furta, não furte mais. Antes trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Gente que está em Cristo, que é nova gente, que é nova pessoa, que faz parte da nova humanidade, que tem Cristo por cabeça. Trabalha para ter, não para se promover, mas para ajudar quem não tem. O depósito dos nascidos de novo, economicamente falando, não tem o objetivo da autopromoção. Tem o objetivo da ajuda, do assistir o necessitado. E por fim, esta que lida com o real, buscando o ideal, com a probabilidade de pecar, resistindo para não pecar, que é o ideal de Deus, vive alegrando o Espírito Santo, evitando todo tipo de comportamento pecaminoso. Versos de 30 a 32. Longe de vós toda amargura, e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Quem está em Cristo, de acordo com os versos 20 e 21, não vive de acordo com os gentios, versos 17 e 18. Vive de acordo com o que os versos de 25 a 32 ensinam, alegrando o Espírito Santo. Porque todas as pessoas que lidam com o real, buscando o ideal, mediante ao auxílio do Espírito Santo, vão viver evitando o pecado e automaticamente vão alegrar o Espírito Santo. Você lida com a realidade que te envolve hoje, de descendente de Adão. Esses desejos pecaminosos, que de quando em vez batem na porta do seu coração, dizendo não aos mesmos, porque você vive buscando o ideal, o não pecar contra Deus, ou você escancara na primeira batida a porta do seu coração para os mesmos entrarem. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que, de fato, o tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus. Devemos viver a realidade que nos envolve ainda de podermos pecar contra Deus, buscando o ideal de Deus para nós. O não pecar contra Deus. Paulo tem o objetivo na carta aos Efésios também de mostrar que em Cristo uma nova humanidade surgiu. Ele vai fazer isso a partir do capítulo 2. E essa nova humanidade vive uma vida totalmente oposta
da humanidade que ainda está em Adão. Por essa razão que o apóstolo Paulo, dos versos 17 a 32 do capítulo 4 de Efésios, ressalta o que ressalta. Porque ele parte do princípio de que quem nasceu de novo, porque tem o Espírito Santo, as instruções do Evangelho. Nós devemos viver, se desejamos, viver alegrando o Espírito Santo, lidando com o real, a possibilidade de pecar, buscando o ideal, o não pecar contra Deus. Deus amado, Deus santo, que tu possas, em nome de Jesus, fazer com que de fato venhamos a viver lidando com a realidade que nos envolve, de descendentes de Adão ainda, buscando o ideal. Porque nós não estamos majoritariamente mais em Adão. Nascemos de novo. O velho homem tem que ficar morto. As vestes do velho homem, as roupas do velho homem têm que ser rasgadas. Nós devemos nos despojar do mesmo para que o novo homem seja evidente, perceptível, inteligível, visível, público em nós. Que assim seja em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, meus irmãos. Eu quero convidar o presbítero Amaury. Saudade da Amaury. O homem está em Recife. O presbítero Davi, para me auxiliar no batismo da irmã Patrícia. Domingo passado, nós tivemos o privilégio de batizar algumas pessoas